tem as últimas do mercado, a intenção do Alan de se mudar do Flamengo pro Atlético e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Alan, volante que pertence ao Flamengo, mas que quer se mudar pro Atlético Mineiro. Ele chegou inclusive a conversar por telefone com o Cuca nos últimos dias. O Cuca, o Siga e os acionistas do Galo adorariam contar com o volante, que já foi do Atlético e acabou vendido para o Flamengo em 2023 por 43 milhões de reais. É por conta de toda essa vontade do Alan e dos atleticanos que o Galo fez duas propostas recentes ao Flamengo, ambas de empréstimo. A primeira empréstimo gratuito e a segunda empréstimo com compensação financeira. As duas ofertas foram recusadas. O Flamengo entende que só vale a pena negociar o Alan mediante compra do jogador e por valores parecidos àqueles investidos em 2023. E aí que vem o problema. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do Galo envolvida nas tratativas e a pessoa afirmou, abre aspas, infelizmente não temos dinheiro para fazer esse negócio. Então, apesar da vontade do Alan e também de todo mundo no Atlético, o jogador deve permanecer no rubro-negro para o segundo semestre. O Galo amanhã na Arena MRV contra o Internacional, jogo bom, hein? Bom jogo pra se despedir aí pro Mundial de Clubes na pausa do futebol. O Galo pra ter um melhor conforto matemático na tabela do Brasileiro, Claudio. Agora eu quero saber se o Alan Franco joga, porque ontem, de novo, ele correu muito com a seleção do Equador. E aliás, o Alan Franco, de novo, vai pra Copa do Mundo, World Cup. Pro Alan Franco, Rezendão. Você vai também, viu, Rezende? 12h34, Claudio, boa tarde. Um abraço, Thiago, boa tarde a você, boa tarde aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes. É Alan Franco na sua segunda Copa do Mundo. Ele já esteve na última em 2022 e ontem com o Equador se classificou para a Copa do Mundo de 2026. Chega com moral, Franco, hein? Depois desses jogos das eliminatórias contra a seleção brasileira, ele fez um ótimo jogo e ontem, de novo, participou como titular. O Alan Franco, inclusive, ele usou as redes sociais, Thiago, porque o Equador fez a camisa, classificado. E ele colocou um óculos lá, ó. Um óculos com WC26. World Cup 26. Ah, rapaz, o estilo do Alan Franco, ó. Quem tá no YouTube tá vendo aí, ó. Cara que alcança as metas da vida, é bom o sorriso da vitória, é? Sorriso do Alan Franco aí, branquinho, Rezendão. É. E ele tá na Copa do Mundo, então o Paraguai tá quase, né, do Júnior Alonso. Ontem com empate, o Paraguai conseguiu, mas perdeu pro Brasil. Você, hein? Júnior Alonso falhou no gol do Brasil. No. Falhou, Ale? Falhou, Ale? Falhou, ele deu um bobeira ali. O famoso bate errado. Matheus Cunha roubou-lhe o caroço, né? E o Júnior Alonso já é aguardado, viu, Thiago, pro treinamento agora à tarde. O Júnior Alonso estava em São Paulo, então bem mais fácil, né? Chega a Belo Horizonte e hoje deve fazer aquele famoso regenerativo, porque jogou ontem praticamente todo o jogo. Saiu no finalzinho do duelo com o Brasil lá, com a seleção do Paraguai. Agora o Alan Franco vai chegar hoje à noite. Ele foi expulso, né, Claudio, no jogo do Equador ontem. Tomou o segundo amarelinho. Foi expulso, mas... classificado para a Copa. Não, e ele é peça fundamental do time do Equador. Ele é importante. E numa função, a gente já disse aqui algumas vezes, totalmente diferente do Atlético, joga de meia, ponta, corre muito. Será que ele vai aguentar, Claudio? Aí ele vai conversar com o Cuca, hoje ele chega à noite. O jogo do Galo é amanhã à noite, né, 9h30. Então, o Alan Franco, normalmente, são dois jogadores que dificilmente ficam fora de jogos, né? E tem um detalhe aí, Thiago, a diferença de horários de partidas, eles jogaram na terça-noite e vão ter que jogar quinta-noite. É um prazo curto, né? 48 horas os caras estarão em campo de novo. Só que aí tem um ponto positivo. É a última rodada, os caras vão entrar de férias, né? Então, o Cuca vai conversar com eles só se não tiver jeito mesmo. Que eles ficariam fora. A ideia do Cuca, da comissão técnica do Atlético, e até pro retorno deles, é para que eles joguem amanhã. E os dois são titulares do Atlético. De qualquer forma... uma conversa sempre é importante com o departamento físico, com o Cuca, para definir. Então o Alonso já é aguardado no treino, agora à tarde, e o Alan Franco chega à noite, porque estava lá em Lima, no Peru, tem uma viagem mais longa, e o Ivan Roman chega também, Thiago. O Ivan Roman que esteve só presente, porque ele não foi nem relacionado para os dois jogos, ficou nem no banco. Mas ele esteve presente lá com a seleção. Foi lá visitar a família só, viu, Claudio? Mas eu acho que esse clima, ambiente de seleção, pra ele é importante. Jovem ainda, né? O ambiente da seleção chilena devia estar correndo. Não ganha de ninguém. Deve ser um ambiente horrível. Foi demitido, inclusive, né? O treinador foi demitido, galera. Depois da derrota. E ele foi lá pra altitude, né? Ontem foi lá na Bolívia, na altitude, mas o Ivan Roman volta também, fica disponível pro técnico Cuca. E um detalhe, viu, Thiago? Fica só a dúvida no time. Porque o Dudu tá pronto pra estrear, né? O Dudu tá pronto pra estrear e deve ser confirmado no time titular amanhã. E tem matéria no nosso site, feita pelo Rômulo Giacomin, nosso itatiaesporte.com.br, que o Igor Rabelo, se for confirmado no time, ao lado do Alonso, já que o Lianco tá suspenso, tem uma vaga aí, né? O Igor Rabelo é o favorito. Ele não joga uma partida de Campeonato Brasileiro como titular há quase 7 meses. A última vez foi quando o Galo perdeu pro Juventude, aquele jogo antes da final, contra
O Botafogo, o Galo colocou o time reserva, né? No Independência, foi 3-2 pro Juventude. E complicou o Galo ali pra reta final do campeonato, né? Brasileiro. Então, no dia 26 de novembro de 2024, Igor Rabelo, titular pela última vez em jogo de Campeonato Brasileiro. Ele foi titular contra o Maringá, né? Lá em Maringá, fez até gol naquele jogo, mas no intervalo foi substituído. Será que o Igor Rabelo, depois de longo e tenebroso inverno, vai ser titular de novo do Galo e do Cuca? Thiago Reis, é a pergunta principal aí dessa escalação. Eu ia te chamar pra perguntar do público. Aí eu ia convocar a galera. Sim. Pô, tem o último jogo, Arena MRV. Aí você me vem com o Igor Rabelo. Ô, Nath Fiuza, é o que tem pra hoje, Nath. Bora de Igor Rabelo? A ausência do Lianco é uma ausência muito importante, é o zagueiro tecnicamente aí que o Atlético tem de mais qualidade, é uma ausência que vai fazer falta, ele vai acabar indo com o Igor Rabelo para manter ali a característica, joga mais pelo lado direito, né? Enfim, para não mudar muito a característica da zaga, a composição da zaga, ele vai acabar indo com o Igor Rabelo, é o que tem para hoje. O Cuca tem sofrido muito, né, com as ausências, os desfalques, a falta às vezes de um substituto que reponha melhor a qualidade do titular, é claro, nunca vai ser a mesma coisa, mas hoje vai acabar tendo que optar, né, nesse treino aí para fechar a preparação. O escolhido vai acabar mesmo sendo o Igor Rabelo. Olha, Oliveira, é um meio-campo contra um Internacional que tem também um meio-campo muito forte. Aliás, o Lucas vai falar já, o Lucas Sanches, sobre o Colorado. Me preocupa muito mais pelo meio-campo do Atlético ou pela condição do Inter, que nós vamos acompanhar. Já tem um bom time, mas vive aquele momento de instabilidade na temporada, Lê. Realmente o Inter no Campeonato Brasileiro não vai nada bem, tá ali próximo da zona do rebaixamento, embora tenha se classificado, né, o Thiagão, é bom a gente lembrar, na Libertadores, no grupo mais difícil que tinha lá era o grupo do Inter, que o Bahia inclusive ficou fora, foi pra Sul-Americana, mas no Brasileiro não vai bem, até porque a Libertadores cobrou um preço alto, né, pro time do Roger Machado. Agora, o Atlético entra naquilo que a gente falou, né, você vê, o Júnior Alonso nem tá jogando, faz uma temporada brilhante, mas é titular absoluto, e quando ele perde o Lianco, fica essa dor de cabeça para ver quem vai substituir o homem, né? Então, isso acontece também com o Alan Franco, que, como disse o Claudião, dificilmente fica fora, mas por esticar muito a corda, ficou um tempo lesionado, e outros jogadores, né? Então, acho que isso pode ser resolvido aí nessa parada com algumas contratações que possam dar ao Cuca mais opções, né? De qualquer maneira, acho sim que toda essa turma vai pro jogo sim, porque o Cuca sabe da importância de um resultado positivo, jogando diante da sua torcida, contra um rival importante, e depois, né, o Thiagão, depois é férias, meu amigo. Aí depois o Júnior Alonso, o Alan Franco e toda a turma pode descansar à vontade. Ô, Lucas, o Ale deu aqui o spoilerzinho da campanha do Internacional. Colorado Gaúcho já tá na área, quando chega. E essa campanha que vai bem, conseguiu ali na Liberta, mas no Brasileiro, muito aquém daquilo que era esperado do Inter. Pra todo mundo antes do campeonato, era tido aí pra G5, pra brigar no top 3 do Brasileiro. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Thiago. Abraço a você, todo mundo que tá com a gente no Rádio Esportes. A situação do Inter não é fácil mesmo não, tá? Chega a Belo Horizonte hoje à tarde, mais no fim da tarde, vai ficar hospedado ali no Hotel Uruminas, na região nordeste da capital. E o Roger Machado, Thiago Reis, pode ter no mínimo 10 desfalques para essa partida contra o Atlético, incluindo diversos titulares. O goleiro Rocher, por exemplo, o lateral Bernabé, o meia Fernando, o atacante Borré, todos esses machucados. E o Alan Patrick, meio-campista, uma das lideranças dessa equipe, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem pode voltar é o Ené Valência, que ontem também estava com a seleção do Equador ao lado do Alan Franco, jogou parte do segundo tempo. O Inter, Thiago, como vocês disseram, não vence há 5 jogos do Campeonato Brasileiro, está em 14º da tabela e, dependendo da combinação de resultados, pode ir para essa pausa do Super Mundial na zona de rebaixamento. Pressão para cima do técnico Roger Machado, e ao longo da nossa programação a gente vai destrinchar uma provável escalação do Colorado, viu, Thiago? Aí, torcedor do Galão da Massa, ficamos por aqui com o giro de notícias do Galo nesta quarta-feira para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo.